Graças e paz, irmãos. O tema desta manhã é o preço do chamado, o preço da missão. E essa é uma mensagem para todos nós. Para mim, para você. E o chamado e a missão, por exemplo, para ser um pai presente, um pai cuidadoso, um pai que investe no crescimento espiritual dos filhos. Você acha que tem um preço muito alto para isso? Ou é simples? O chamado para ser um marido fiel, amoroso, companheiro, tem um preço. A esposa, a missão para ser uma esposa fiel, atenciosa, compreensiva, uma esposa companheira, tem um preço para isso. O chamado para ser um empreendedor, um profissional excelente, tem um preço. A missão para ser um excelente aluno tem um preço. O chamado para ser torcedor dos times pernambucanos tem um preço. Eu torço para todos, tá bom? Eu me livro desse preço aí. A Copa do Mundo nos ensina sobre chamado e missão. Sim, ela nos ensina. Cada jogador que está na Copa, por exemplo, foi chamado. Não chegou lá, eu me chamei, não. Eu me convoquei, não. Ele foi chamado e ele recebeu uma missão, onde o objetivo é ganhar o troféu e ser a melhor seleção do mundo. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção nesta última pergunta. Ser um cristão, um discípulo fiel de Jesus, é um chamado? É uma missão? O chamado e a missão para ser um cristão, um discípulo fiel de Cristo, tem um preço? E o que é chamado? E o que é chamado? Chamado, pensando nessa palavra, sabe, que a gente ouve falar muito na nossa vida cristã, de missão. Coloquei assim, é uma missão que Deus coloca em seu coração, que abrange toda a sua vida. Viver essa missão é por meio da fé, viver essa missão é por meio da graça de Deus, e tem um objetivo geral de quê, pastor? De glorificar o nome do Senhor e fazê-lo conhecido, e fazer o bem ao próximo. Consequentemente, fazendo isso, eu e você viveremos a vontade de Deus. E isso será agradável para você, independente das circunstâncias. Mas qual é o preço desse chamado? Qual é o preço dessa missão de ser um cristão fiel, de ser um discípulo fiel? Eu convido você a ler comigo 1 Reis, capítulo 19, o verso 19 a 21. 1 Reis, capítulo 19, verso 19 ao 21. Qual é o preço do chamado? Qual é o preço da missão? Qual é o preço de ser um cristão, um discípulo fiel a Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E, com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia.
Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa oportunidade nesta manhã de meditarmos na Tua palavra. Espírito Santo, nos dá a compreensão necessária para entendermos, Pai, que o Senhor nos chamou e que isso tem um preço, Pai, mas que o Senhor está conosco em todos os momentos. Então, ministra os nossos corações, Pai. Nós precisamos, Espírito Santo, seja com esta palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. No verso 19 diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate. De onde Elias saiu? Onde Elias estava? O capítulo 19 nos conta sobre a fragilidade do homem. A fragilidade de Elias, do homem que teve medo. E esse medo corrompeu toda a coragem. Esse medo corrompeu a fé. Esse medo foi tão destrutivo que tirou de Elias a vontade de viver. O capítulo 19 de 1 Reis nos fala sobre isso. Elias, que recebeu um chamado de Deus, enfrentou os profetas de Baal, orou e caiu fogo do céu. Elias, que desafiou Acabe, desafiou Jezabel. Elias estava frustrado no capítulo 19, estava desesperançoso. Pensou que todos os profetas de Israel tinham morrido, que foram mortos por Jezabel. E de onde Elias saiu? Saiu de uma depressão, Elias saiu de uma tristeza crônica, de um poço que parecia que não tinha fundo. Elias saiu de um desânimo, Elias saiu da desesperança. Existe esse lugar? Elias saiu de tudo isso que eu acabei de dizer a vocês, irmãos. Será que era fácil para Elias? Diante da condição emocional, diante da condição física do que ele estava passando? Elias, ele esqueceu de olhar para Deus, para o Deus que o chamou, o Deus que o capacitou, o Deus que encorajou, o Deus que se revelou a ele, o Deus que depois de 3 anos sem chuva, Elias foi orar e viu uma mão, tamanho de uma mão de um homem, e disse: pode avisar Acabe para preparar o seu guarda-chuva, porque vai cair chuva do céu, uma tempestade. E a terra 3 anos de seca, e tudo se acabando, irmão. Esse homem, de onde ele saiu? Elias parece que passou a focar apenas nas circunstâncias. E isso foi uma flecha contra a sua fé, contra o seu chamado. Será que Deus se importa onde estamos? Deus se importa onde estamos? Quando temos um chamado a cumprir e paramos sem forças para continuar? Sabe, nesta manhã tem alguns irmãos que estão como Elias, se sentem dentro de uma caverna. E o Espírito Santo, que sonda o meu e o seu coração, traz uma palavra para nós nesta manhã. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Deus não disse: eita, Elias já enfrentou os profetas, já causou um alvoroço, já testemunhou, ele está ali retraído, eu vou deixar ele ali e vou atrás de outra pessoa. Deus agiu dessa forma? Não, Deus não agiu. Veja o quanto Deus se importa com os seus filhos. 1 Reis, capítulo 19, o verso 3 e 4. A igreja pode ler comigo? Levantou-se, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. O verso 4. Ele mesmo, porém, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais.
Elias foi caminhar no deserto e provavelmente deixou o seu servo para ali morrer em paz. Será que Deus se importa onde estamos? Deus se importa com o nosso chamado? Mais adiante, no verso 5, diz assim, amada igreja: deitou-se, estava fraco, e dormiu debaixo de uma árvore, de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. De onde tem comer? Onde é que tem comer? Eu não preparei nada, nem água, quem sabe Elias mais tinha. De onde tem comer? Mas um anjo, para os irmãos verem como Deus se importa onde estamos. Deus se importa conosco. Deus se importa com o chamado, o meu e o seu. Aí o verso 6, eu imagino Elias olhando pasmo, surpreso. Vamos ler o verso 6? Elias olhou e viu um pão assado sobre pedras. Da onde veio o trigo para fazer esse pão? Da onde veio o fogo? O pão assado sobre pedras. Você sabe que para assar pão você precisa da sua assadeira, né? Ligada no fogo ou na elétrica, né? E aqui o pão foi assado sobre a pedra. Imagina a temperatura no deserto. Não sei se tinha uma manteiguinha no pão, ou se tinha um queijo. Mas o que o texto nos diz e nos fala é sobre o cuidado de Deus. Alguém que pediu para morrer, que tinha um chamado. O chamado não tinha parado ainda, não tinha cessado. Que tinha desistido da vida. Desânimo total, tristeza. Companheiros de ministério já não estavam com ele, ele imaginou, todos morreram. Depois de se levantar e comer, ele se levantou e comeu, andou por mais 40 dias, que comida. E para onde Elias foi? Será que recuperou as suas forças? Vou viver o meu chamado? Não foi nada. Não, Elias encontrou uma caverna, e Elias entrou nessa caverna. Veja comigo, querida igreja, o verso 19. 1 Reis 19, 9. Diz assim: ali, a igreja pode ler comigo? Ali entrou. Diz que a palavra do Senhor, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo, Elias? Você está no lugar onde não era para estar. E o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar, Elias. Eu te acompanhei nos 40 dias, eu te acompanhei quando você quis morrer, uma ação suicida, no deserto, desprovido de tudo. E agora, novamente, você entra numa caverna. E o que você está fazendo aqui? No verso 10, nós não vamos ler, mas Elias faz sua queixa diante de Deus. E diz porque está daquele jeito, sem ânimo para viver. No verso 11, Deus pede para que Elias fique na sua presença. A igreja pode ler o verso 11? Um monte. Eis que o Senhor, e um grande e forte vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. O que chama atenção neste versículo, e eu quero que você frise os olhos, saia diante, saia daí, saia da caverna. O que você está fazendo aí, agora saia e fique diante do Senhor. Que autoridade nessa palavra. Na NVI diz: fique na presença do Senhor.
Fique na presença do Senhor. No verso 12, passa uma brisa. Era o que o coração de Elias mais precisava. Era de paz, era de brisa, era de quietude, era de tranquilidade, era de esperança. Ele não estava, a voz não veio para Elias sair da caverna, estar na presença do Senhor, e passou essa brisa. E essa brisa, representando a presença de Deus, fala de uma forma tão forte ao coração daquele profeta. E no verso 15 e 18, depois de Elias sair, depois de Deus estar diante dele, aí Deus, eu tenho ainda uma missão para você, Elias. E ali o texto diz, do verso 15 ao 18, toda a missão de Elias, e Deus dá força necessária a Elias para continuar a sua jornada. E Elias resolve ouvir a voz de Deus, e não a do seu triste e frustrado coração. A presença do Senhor levantou Elias. Deus não abandonou Elias. Elias confiou na grande missão que Deus ainda tinha para ele. E dali ele foi e encontrou com Eliseu. Por isso que os irmãos entendem o verso 19. O verso 19, podemos ler novamente o verso 19, quando diz, Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Até aí. Elias saiu dali. Hoje é uma manhã para, quem sabe, muitos estão dentro de uma caverna, sair. Sair, irmãos. E meditando nessa palavra, eu disse, Deus, eu não tiro ninguém na caverna, eu não tenho força. Nem você tem força para tirar o seu filho, nem eu, nem quem entrar numa caverna. Mas tem um Deus no céu. Tem a voz de Deus que tira qualquer pessoa numa caverna, num quarto escuro, desanimado, sem esperança, porque Deus ainda tem propósito e missão. Tem a voz de Deus soando ainda hoje. Tem a IEBT de portas abertas. É a presença de Deus. E ali, irmãos, era um dia comum. Era um dia de trabalho normal para Eliseu. E Elias saiu, Elias foi viver a sua missão. Provavelmente, Eliseu estava suado, sujo. Estava arando a terra. Estava trabalhando ali com a agricultura. Estava lá cumprindo os seus deveres. Eliseu tinha conta para pagar. Tinha os seus compromissos. E Deus o visitou, o chamou e mudou a sua vida para sempre. Onde Deus chamou Eliseu? Dentro de um templo? Não. Deus chamou Eliseu quando ele estava trabalhando, suado, lá com as suas juntas de boi. E o verso seguinte, no mesmo verso adiante, diz assim, encontrou ali Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu foi chamado por Elias enquanto estava no campo com suas 12 juntas de bois. O que é isso, pastor? Eliseu estava com 24 bois. Esses bois trabalhavam para ele, lavrando a terra. Eliseu, podemos dizer que naquela época, para essa condição, era um empresário de sucesso. Se uma junta de boi, ou seja, um par de boi, já lavraria a terra, prepararia a terra para a agricultura, para ter uma boa safra, imagina 12 juntas de boi. Ele vivia bem. E o texto diz que ele estava com a 12ª junta. Ou seja, as outras 11, com quem estava? Com os empregados dele. Provavelmente. O texto nos passa esse detalhe porque é necessário entendermos, para entender o preço do chamado e quando Deus nos chama, o que precisamos fazer. Então Eliseu era um homem de posse. E qual é o significado, olhando para esse texto, nesse momento, meditando?
fiquei pensando, meu Deus, qual é o significado de emergência na nossa visão e na visão de Deus? Qual é o significado de emergência na minha visão, naquilo que é prioridade para mim e prioridade para Deus? Porque no meio do trabalho, estava lá guiando os seus bois, lavrando a sua terra, aparece um homem do nada, joga uma capa e vai andando, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. E Eliseu ali, irmãos, ele viu o chamado de Deus com grande emergência. Viu o chamado de Deus com grande prioridade. Porque ele seria o porta-voz de Deus. Ele estava também naquele momento, Elias estava precisando naquele momento de um auxiliar. Elias estava sem ninguém, os irmãos sabem de onde Elias estava e como estava o emocional de Elias, a vida de Elias, sem ninguém. Elias queria viver a sua solitude, achava que isso estava bom. Deus não, vai, eu preparei o coração de Eliseu, vai encontrar esse homem. E Deus o guiou. Então, irmãos, o que isso nos ensina? Que o preço do chamado é o que precisamos deixar, abandonar, para viver a missão que Deus tem para nós. O verso 20 fala sobre isso. A igreja pode ler comigo o verso 20? Então, o verso 20, a igreja pode ler? Então... O preço do chamado é alto, porque é aquilo que nós precisamos deixar. O preço do chamado é aquilo que a gente precisa, muitas vezes, abandonar. Eu sei que não podemos esquecer a família, em nenhum momento Eliseu esqueceu a sua família, nenhum momento. Mas também a família não pode ser impeditivo de viver o que Deus para viver os propósitos de Deus. Jesus fala sobre isso. E Eliseu disse, porque entendeu a emergência daquele chamado. Elias apenas passou, jogou a capa e seguiu. Elias não disse uma palavra, não trocou uma ideia. E Eliseu disse: deixe-me primeiro beijar o meu pai e a minha mãe, então o seguirei. Deus provavelmente, com certeza, Deus preparou o coração daquele homem diante daquele chamado. O preço era alto, irmãos. Era um preço muito, muito alto. Mas sabe o que Elias ele disse, sabendo que Eliseu iria voltar para beijar os seus pais, para abraçar os seus pais? Uma mudança total na vida de alguém que se levantou de manhã, um dia normal, e foi trabalhar e de repente volta. Cadê as juntas de bois, meu filho? O que você já preparou? Passou um profeta de Deus, jogou a capa dele sobre mim. Deus agora tem um novo propósito na minha vida. Deus tem um novo chamado e eu estou indo seguir o profeta. Você é porta-voz de Deus. Irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil. Mas Elias, sabendo disso, porque o preço, você se despedir de alguém é algo fácil? É algo não fácil não. E no texto, Elias disse: vá e volte. Respondeu Elias: lembre-se do que fiz com você. Não deixe as suas emoções naquele momento impedirem de você continuar a atender o chamado. Por isso, lembre-se o que eu fiz. E o que foi que Elias fez? Ele passou e jogou a capa, o seu manto sobre ele. Ao lançar a capa, ou jogar a capa, era um sinal que Deus estava chamando Eliseu. E ele entendeu. Não houve palavras, o silêncio e uma atitude de Elias foi o suficiente para Eliseu entender o que Deus estava chamando para a missão profética. Vai falar com seus pais, vai falar com a sua família, mas lembre o chamado de Deus. Isso é andar por fé, irmãos. E já concluindo, o quarto ponto, o verso 21. A igreja pode ler comigo o verso 21? Elias...
e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias. Então, o preço alto do chamado, o preço do chamado, não envolve apenas renúncia, mas sacrifício. Não envolve apenas renúncia, envolve sacrifício. E o texto é muito claro isso para mim e para você. Eliseu destruiu seu meio de sustentação e de produção. Ele destruiu a carroça, ele queimou 12 juntas de boi. Ora, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Isso aí eu entendo que era uma forma dele dizer: não posso voltar atrás. Não vou voltar atrás. Se pensar em voltar, vou me lembrar que não tenho mais nada. Se eu pensar em desistir e voltar, eu vou me lembrar, eu queimei tudo que eu tinha. Era um chamado sem volta. Era um chamado sem volta. Eliseu servia agora aquele que é o dono do ouro. Veja que mudança, que dia. Deus mudou completamente a vida de Eliseu. Eliseu agora servia aquele que é o dono do ouro, o dono da prata, o Senhor de todas as terras. É esse quem Eliseu agora estava servindo. O Jeová Jireh. Como vai ser a minha vida? Deus vai prover nesse novo chamado. Em Eliseu vemos o quanto o seu coração foi, podemos dizer, despido de orgulho e de ganância, de egoísmo. Ele deixou tudo para trás para atender o seu chamado. Ele matou os bois e serviu um grande banquete à comunidade. Isso fala sobre o caráter de Eliseu. E como isso nos ensina. Eu tenho uma pergunta para você. Eu fiz essa pergunta para mim também. Temos sacrificado o que para servir ao chamado de Deus em nossa vida? Você pode dizer que tem renunciado, ok. Mas o que você tem sacrificado? Temos sacrificado um pouco do nosso tempo para Deus? Temos sacrificado um pouco do nosso dia, do nosso tempo para servir a Deus com as habilidades que Ele nos deu? Temos servido e ajudado o próximo com aquilo que Deus tem nos dado? Não tem como olhar para essa história de Eliseu, chamado de Eliseu, e não olhar para Jesus. Quando a gente pensa no preço do chamado. Jesus conhece o preço do chamado, meu e seu. O que Jesus teve de deixar e sacrificar para resgatar a mim e a você? Já parou para pensar nisso? O que Jesus renunciou e sacrificou a própria vida por mim e por você. Nenhum sacrifício nosso é capaz de pagar o que Cristo fez por nós. Nenhum. E eu concluo essa reflexão falando sobre o sacrifício de Cristo. Isaías capítulo 53, o verso 2 ao verso 11. Vai estar no projetor, mas eu gostaria que você tivesse atenção, ouvisse bem o que eu vou ler. Era desprezado, esse é o profeta sofredor. Veja o sacrifício, o preço do chamado. O sacrifício de Cristo por mim e por você. O verso 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico estava na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Todavia, Deus agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Veja que preço, irmãos. Veja que preço. Quando ele der a sua alma como oferta, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com conhecimento, justificará todos, a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Jesus sabe o preço do chamado? Sabe. O sacrifício? Sabe. Foi a própria vida dele. E Jesus fala sobre o alto preço de quem deseja seguir. Você quer seguir Jesus? Saiba que tem um preço. Mateus 16, 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Lucas 14, 25, 27, grandes multidões estavam acompanhando Jesus, ou seja, a igreja estava cheia. E ele, voltando-se para essa igreja, para essa multidão, disse: se alguém vem a mim e não ama, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Percebe como a gente precisa da misericórdia de Deus para ser discípulo? Para entendermos o chamado, o preço do chamado, para sacrificar, para renunciar por aquele que deu a vida por nós. E concluo, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Lucas 9, convida a igreja agora a ler comigo, o verso 57. Vamos ler Lucas 9, 57, a igreja pode ler? Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, mas Jesus respondeu: as raposas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem... O verso 59, o outro disse a Jesus: siga-me. Mas ele respondeu: mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus. Você. 61. Outro lhe disse: Senhor, mas permita que antes disso. O verso 62. Se você conversasse com Elias, conversasse com Eliseu, com o apóstolo Paulo, com Pedro, com Abraão, com Davi, com Moisés, com José, eles falariam que o chamado tem um preço. E esse preço exige renúncia e sacrifício. E nós fazemos isso, servimos a Deus por amor. Por amor, quem Ele é, o que Ele fez por nós. Jesus é bem claro no texto que nós acabamos de ler. Ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ser um discípulo fiel de Cristo
exige um preço. E esse preço é seguir a Jesus Cristo, é ter Ele com prioridade na sua vida, é viver para agradar a Deus, é cumprir o seu chamado. E Deus continue abençoando.